paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O resumo do capítulo 10 de Neemias descreve a solene renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. Após a leitura e a confissão de pecado, a comunidade representada por seus líderes formaliza seu compromisso de obedecer à lei de Deus. Este capítulo é um registro detalhado dos nomes daqueles que selaram o pacto e das promessas específicas feitas pelo povo para viver de acordo com os mandamentos divinos, garantindo a sustentabilidade da vida religiosa e comunitária em Jerusalém. Vamos à leitura. Neemias capítulo 10. Por todos esses motivos, contratamos uma aliança sagrada que redigimos por escrito, no qual os nossos chefes, levitas e sacerdotes vão colocar o seu selo. Eis os que apuseram o seu selo: Neemias, o governador, filho de Acalias, sacerdote, Sedecias, Saraias, Azarias, Jeremias, Fassu, Amarias, Melquias, Atos, Sebanias, Meluque, Ari, Meremote, Abdias, Daniel, Getom, Baruque, Messolam, Abias, Miamim, Maasias, Belgai, Semeias. Levitas: Josué, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Enadade, Cadimiel e seus irmãos, Sequenias, Odaias, Selita, Falaias, Anã, Micas, Roobe, Acebias, Zacu, Serebias, Sabanias, Odaias, Bani e Canane. Chefes do povo: Faros, Faate-Moabe, Elam, Zeto, Bani, Buni, Azigade, Bebai, Adonias, Begai, Adim, Até, Ezequias, Azul, Odaias, Assum, Bessai, Aref, Anatote, Nebai, Megfias, Messolam, Azi, Messezebel, Sadoc, Gedua, Feutias, Anã, Anaias, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Faleia, Sobeque, Réu, Acibana, Macias, Aias, Anã, Anã, Meluque, Arim e Baana. O resto do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, natineus e todos os que estavam separados dos povos estrangeiros para seguir a lei de Deus, suas mulheres, filhos e filhas, todos que estavam em idade de conhecer e compreender, juntaram-se aos seus irmãos, as pessoas importantes, e se comprometeram com juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, seu servo, a observar e a praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, suas ordenações e leis. Prometemos não dar nossas filhas aos habitantes da terra e não tomar suas filhas para os nossos filhos. Nada comprar da terra, em dia de sábado ou em dia de festa. Se trouxerem para vender naqueles dias mercadorias ou quaisquer gêneros alimentícios que fossem, deixar repousar a terra e não reclamar nenhuma dívida no 7º dia. Impusemo-nos a obrigação de pagar cada ano o terço de um ciclo para o serviço do templo, os pães da proposição, a oblação perpétua, o holocausto perpétuo, os sacrifícios dos sábados, das neomanias e das festas, as coisas consagradas, os sacrifícios expiatórios em favor de Israel e para todo o serviço da casa de nosso Deus. Tiramos a sorte, sacerdotes, levitas e o povo, para a repartição da oferta da madeira, a fim de que cada família, por sua vez, em cada ano, nas épocas determinadas, trouxesse ao templo o material necessário para manter aceso o fogo do altar do Senhor nosso Deus, de conformidade com o que está escrito na lei. Tomamos o compromisso de levar ao templo cada ano as primícias de nosso solo e as de nossos campos, de apresentar igualmente aos sacerdotes que fazem o serviço da casa de Deus,
como está prescrito na lei, os primogênitos dos nossos filhos e de nossos rebanhos, e os primogênitos de nossos bois e de nossas ovelhas, do mesmo modo de levar aos sacerdotes, nas salas da casa de Deus, as primícias de nossos alimentos, nossas oferendas, assim como dos frutos de todas as árvores, do vinho e do azeite, e de entregar o dízimo de nosso solo aos levitas, que estavam encarregados de transportá-lo para todas as nossas aglomerações agrícolas. Um sacerdote da linhagem de Arão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo, e os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus, para as salas que servem de depósito, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se acham os utensílios do santuário, e é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros e os cantores. Assim é que nós não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. O resumo do capítulo 11 de Neemias descreve a importante fase de repovoamento de Jerusalém, após a reconstrução dos muros e a renovação da aliança. Como a cidade era grande, mas com poucos habitantes, era essencial trazer mais pessoas para viver dentro de seus muros, garantindo sua segurança e vitalidade. Este capítulo detalha o processo de assentamento, a lista das famílias que se mudaram para Jerusalém e as cidades de Judá e Benjamim, onde o restante do povo se estabeleceu. Neemias capítulo 11. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. O resto dos israelitas tirou a sorte, a fim de que 1 dentre 10 viesse habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que se decidiram espontaneamente a vir habitar em Jerusalém. Eis os chefes de família da colônia, que se estabeleceu em Jerusalém. Nas cidades de Judá, israelitas, sacerdotes, levitas, natineus e os filhos dos escravos de Salomão, estabeleceram-se cada um em sua propriedade na sua cidade. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataias, filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malaliel, dos filhos de Farés, e Maasias, filho de Baruque, filho de Coossa, filho de Ásias, filho de Adaias, filho de Joiarabi, filho de Zacarias, filho de Sela. Total dos filhos de Farés que habitaram em Jerusalém, 468 homens valentes. Eis os filhos de Benjamim: Salu, filho de Messolã, filho de Joed, filho de Fadaias, filho de Calaias, filho de Maasias, filho de Eteel, filho de Isaías, e depois dele Gabai, Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zecre, era o chefe, e Judá, filho de Senua, o segundo comandante da cidade. Entre os sacerdotes, Jedaias, filho de Joiaribe, Joaquim, Saraias, filho de Eucias, filho de Messolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Actobe, príncipe da casa de Deus, e seus irmãos que trabalhavam no serviço do templo, 822. Adaias, filho de Jeroão, filho de Feleias, filho de Amissim, filho de Zacarias, filho de Fassu, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes de família, 242. E Amassai, filho de Azeriel, filho de Aze, filho de Messolamote, filho de Emé, e seus irmãos, fortes e valentes, em número de 128. Zabidiel, filho de Agadol, era o seu chefe. Entre os levitas, Semeias, filho de Assub, filho de Ezericã, filho de Assabias, filho de Buni, Sabatai e Josabade, superintendente dos trabalhos exteriores da casa de Deus. Entre o chefe dos levitas, Matanias, filho de Mica, filho de Zabidi, filho de Asaf, o chefe que entoava o cântico de louvores no tempo da oração. Bequibesias, o segundo entre os seus irmãos, e Abidias, filho de Samua, filho de Galau, filho de Iditum. Total dos levitas residentes na cidade santa, 284. E os porteiros, Acube, Telmon e seus irmãos, guardiães das portas, 172. O restante dos israelitas, sacerdotes e levitas, estabeleceu-se em todas as outras cidades de Judá, cada um em sua propriedade.
Os natineus estabeleceram-se no quarteirão de Ofel, tendo à frente Sia e Gasfa. O chefe dos levitas de Jerusalém era Oze, filho de Bani, filho de Assabias, filho de Matanias, filho de Micas, um dos cantores, filho de Asaf, encarregado do serviço da casa de Deus. Havia uma ordem do rei concernente a eles e um salário determinado era entregue cotidianamente aos seus cantores. Fetaias, filho de Messebedel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei para todos os negócios civis. Quanto às pequenas cidades e seus arredores, descendentes de Judá, estabeleceram-se em Cariate Arbé em suas aldeias, em Dibon e em suas aldeias, em Cabseel e em suas aldeias, em Jesua, em Molada, em Bet-Falete, em Aser-Sual, em Bersabeia e em suas aldeias, em Ciceleg, em Mecona e em suas aldeias, em Enremon, em Saraá, em Jarmute, em Zanoé, em Odolã e em suas aldeias, em Laques e no seu território, em Azeca e nas suas aldeias. Estabeleceram-se desde Bersabeia até o vale de Enom. Descendentes de Benjamim, estabeleceram-se desde Gaba até Maquimas, Aia, Betel e em suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Assó, em Ramá, Getaim, em Adide, em Seboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Operários. Entre os levitas, houve classes pertencentes a Judá, que se uniram à tribo de Benjamim. Nesse trecho do capítulo 12 de Neemias, inicia-se com uma extensa lista genealógica dos sacerdotes e levitas, que retornaram do exílio babilônico com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, no primeiro grupo de repatriados. Essa lista é crucial para estabelecer a legitimidade e a continuidade do sacerdócio e do serviço levítico no templo restaurado. O capítulo também detalha a organização dos levitas para o serviço no templo, incluindo as funções de chefes, cantores, porteiros e o sustento deles. Neemias capítulo 12, dos versículos 1 ao 26. Lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, Saraia, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atos, Sequenias, Reum, Meremote, Ado, Getom, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeias, Joiaribe, Gedaias, Salo, Amoque, Eucias, Gedaias. Tais eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos no tempo de Josué. Os levitas, Josué, Benuí, Cadimiel, Serebias, Judá, Matanias, que estava com seus irmãos dirigindo cantos de louvores. Bequibesias e Ani, seus irmãos, alternavam com eles. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliacibe, Eliacibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jedua. Eis o chefe das famílias sacerdotais no tempo de Joaquim, para a de Saraias, Maraias para a de Jeremias, Ananias para a de Esdras, Messolã para a de Amarias, Joanã para a de Meluque, Jonatas para a de Sebanias, José para a de Arim, Ednas para a de Meraiote, Elci para a de Ado, Zacarias para a de Getom, Messolã para de Abias, Zecre para de Miniamim e Moadias, Felte para de Belga, Samua para de Semeias, Jonatas para de Joiaribe, Matanai para de Gedaias, Oze para de Selai, Selai para de Amoque, Eber para de Elcias, Assabias para de Gedaias, Natanael. Sob o reinado de Dário, rei da Pérsia, fez-se uma lista de todos os chefes de famílias levíticas e sacerdotais do tempo de Eliacibe, de Joiada, de Joanã e de Jedua. No livro das Crônicas, os chefes de famílias levíticas só estão escritos até o tempo de Joanã, filho de Eliacibe. Os chefes dos levitas foram, pois, Assabias, Serebias, Josué, Benui e Cadimiel, encarregados com os seus irmãos, colocados diante deles, de alternar com eles o serviço dos louvores ao Senhor, segundo o rito instituído por Davi, homem de Deus.
Matanias, Bequibesias, Abidias, Messolã, Telmon e Acube eram porteiros e tinham a guarda das portas. Tais eram os que estavam em funções no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e no tempo do governador Neemias e de Esdras, o sacerdote e escriba. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, vai narrar a continuação dos julgamentos de Paulo, desta vez sob o novo governador romano, Pórcio Festo. Após a inação de Félix, Festo se depara com a persistente acusação dos judeus contra Paulo. O capítulo destaca a recusa de Paulo em ser julgado em Jerusalém e seu apelo formal a César, garantindo que sua causa fosse ouvida em Roma, conforme a promessa divina. A chegada do rei Agripa II e sua esposa Berenice a Cesareia oferece a Festo uma oportunidade para obter mais clareza sobre as acusações contra Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo e rogaram-lhe com insistência, como um favor, que o mandasse de volta para Jerusalém. É que queriam armar-lhe uma emboscada para o assassinarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias, e acrescentou: portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo, e se houver algum crime nesse homem, acuse-no. Demorou-se entre eles cerca de 8 ou 10 dias e desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusaram-no de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tinham pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar aos judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César. É lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhe tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há daquilo do que estes me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo conferenciou com os seus assessores e respondeu: para César apelaste, a César irás. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram a Cesareia para saudar Festo. Como se demorasse ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciões dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com os seus acusadores e antes de se lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados. Compareceram aqui, e eu, sem demora, logo no dia seguinte, dei audiência e ordenei que conduzisse esse homem. Apresentaram-se os seus acusadores, mas não acusaram de nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Eram só desavença entre eles a respeito da sua religião e uma discussão a respeito de um tal Jesus já morto e que Paulo afirmava estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado. Mas como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo: eu também desejava ouvir esse homem, ao que ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa, e entrando com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade, na sala de audiência, foi também Paulo introduzido por ordem de Festo. Festo tomou a palavra: ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vedes este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém. Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o imperador, determinei remetê-lo.
Mas dele não tenho nada reprovável que possa escrever ao imperador, e por isso mandei-o comparecer diante de vós, mormemente diante de tua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever, pois não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações formuladas contra ele. Em resumo, o trecho do capítulo 73 do Salmo é um lamento final e um apelo urgente a Deus. O salmista implora que Deus se lembre dos insultos e blasfêmias dirigidos a ele pelos inimigos. A oração invoca a aliança de Deus como fundamento para sua intervenção diante da violência que assola a terra. O salmista pede a Deus que se levante e defenda sua causa, agindo contra os blasfemadores e os que se insurgem contra ele. Este salmo é um poderoso testemunho da fé, que mesmo em meio à profunda desolação e aparente abandono, persiste em clamar a Deus, confiando em sua justiça, seu poder e sua fidelidade à aliança. Salmo 73, dos versículos 18 ao 23. Lembrai-vos, o inimigo vos insultou, Senhor, e um povo insensato trajou o vosso nome. Não abandoneis ao abutre a vida de vossa pomba. Não esqueçais para sempre a vida de vossos pobres. Olhai para a vossa aliança, porque todos os recantos da terra são antros de violência. Que os oprimidos não voltem confundidos, que o pobre e o indigente possam louvar o vosso nome. Levantai-vos, ó Deus, defendei a vossa causa. Lembrai-vos das blasfêmias que continuamente vos dirige o insensato. Nada ouvideis dos insultos de vossos adversários, e o tumulto crescente dos que se insurgem contra vós. Nesse trecho do livro da sabedoria é uma crítica contundente à idolatria, focando na irracionalidade e futilidade da adoração de ídolos feitos por mãos humanas. O autor descreve o processo de fabricação de tais ídolos, expondo o absurdo de se atribuir divindades a objetos que, por sua própria natureza, são inanimados, frágeis e dependem da habilidade humana para existirem. A passagem contrasta a incapacidade dos ídolos com o poder do verdadeiro Deus, que se revela na criação. Sabedoria, capítulo 13, dos versículos 10 ao 19. Mas são desgraçados e espero imortos aqueles que chamaram de deuses a obra de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figura de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Assim o lenhador cortou e cerrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca e, com a habilidade do seu ofício, fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira e deu-lhe a semelhança de um homem, ou aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada e encobriu-lhe cuidadosamente todo o defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado e pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto e procura socorro no que é débil, e para uma viagem invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.